Lucas 24, a partir do 36 até o 43. Diz assim a palavra do Senhor. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Então, lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Amém. Oremos mais uma vez. Querido Deus, fale ao nosso coração. Alimenta-nos com a Tua palavra. Obrigado, Deus, porque estamos celebrando essa festa tão importante para a cristandade. A festa da Páscoa, que traz à luz o sacrifício de Jesus, mas também a sua ressurreição, dando-nos esperança da vida eterna. Que essa palavra, Senhor, possa inundar os nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Medo. Medo é uma palavra que certamente todas as pessoas já experimentou em algum grau, em algum momento da vida. Dificilmente você encontra alguém que vai dizer que nunca teve medo de nada. O medo nos assombra a todo momento. A todo momento. Algumas pessoas têm medo de voar, outras vão ter medo de ficar sozinhas. Algumas pessoas têm medo de altura. Tem gente que tem medo até de barata, vocês acreditam? Imagina se uma barata sobrevoa esse templo aqui. Hein, irmãs? Nós temos vários tipos de medos, né? Tem gente que tem medo de dirigir e tem gente que tem medo de andar com alguém que está dirigindo, do lado. E a todo momento nós somos então afetados por algum tipo, algum grau de medo. E eu fui consultar a respeito da definição, sobre o medo, definição de medo, e uma das mais interessantes que eu encontrei é de um sujeito chamado Dalgalarrondo. Ele diz o seguinte: o medo é um estado de progressiva insegurança e angústia. Quanto mais você se aproxima do objeto que te dá medo, aumenta a angústia e a insegurança. De impotência e invalidez crescentes, ante a impressão iminente de que sucederá algo que queríamos evitar, e que progressivamente nós consideramos menos capazes de fazer, ou menos capazes de evitar aquele problema que se aproxima de nós. Essa é a definição de medo. Você está diante de algo que é maior que você e que de alguma forma te domina. Mesmo que o objeto que te cause medo seja menor que você e impotente em relação a você. Mas para você aquele objeto é maior do que as suas forças de combatê-lo. E aí nós temos uma escala. Dalgalarrondo vai estabelecer uma escala de medo. O primeiro grau, ou o primeiro estágio do medo é prudência. Prudência. É você ter prudência em relação a algumas situações da vida. O segundo é cautela. Cautela é um estágio mais avançado do que prudência. O terceiro estágio é o alarme. É quando você já não consegue guardar aquilo para você e se alarma diante do problema. O quarto estágio é a ansiedade. Aquilo começa a afetar o seu organismo de um modo mais intenso. O penúltimo grau é o pânico. E, para quem já teve pânico, esse não é o último grau. O último grau é o terror. Esse é o grau final, é o grande final daqueles que estão diante de um risco iminente. E esse texto, irmãos, ele está tomado pelo medo. Esse texto é um texto onde os personagens estão possuídos por um medo profundo e um medo real. Nós vamos perceber no contexto desse texto que ele está falando a respeito das aparições de Jesus. Jesus já havia aparecido, Jesus já tinha encontrado com algumas pessoas, ele já havia encontrado com as mulheres, nos informa o texto, logo no começo,
as mulheres que foram ungir o corpo de Cristo no túmulo. O anjo aparece para elas, depois Jesus vai aparecer para Maria Madalena, como lemos no texto de João hoje. Jesus já havia encontrado, também nos informa o texto, com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Olha, Jesus já havia encontrado com as mulheres, Jesus já havia encontrado com os discípulos do caminho de Emaús. As mulheres já haviam informado os discípulos a respeito de Jesus, que Jesus tinha ressuscitado. E qual foi a reação dos discípulos? Eles não acreditaram nas mulheres. Eles não acreditaram. E agora, quando nós observamos esse texto, ele vai falar que os discípulos de Emaús, depois de terem encontrado com Jesus e descoberto que era realmente Jesus que estava andando com eles, eles retornam 10 quilômetros correndo para informar os discípulos que Jesus também havia estado com eles. E, meus irmãos, nós já temos aí as mulheres, já temos os próprios discípulos de Emaús. Pedro também já havia encontrado com Jesus a essa altura. Nós temos no Antigo Testamento as profecias que já informavam, por exemplo, Oséias capítulo 6, versículo 2, vai dizer que depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Então já haviam as profecias, já havia as promessas de Jesus, o próprio Jesus já havia dito para os discípulos que ele iria ressuscitar, as mulheres já haviam encontrado com ele, Pedro já havia encontrado com ele, os discípulos no caminho de Emaús já haviam encontrado com eles, mas os 12 ou os 11 estavam aonde, meus amados? Estavam presos numa casa, de medo de quem? Eles estavam com medo dos judeus, é isso que o texto nos informa, havia um medo terrível. Por quê? Porque o corpo de Jesus desapareceu. E se o corpo de Jesus desapareceu, quem que sumiu com esse corpo? Os discípulos. Não era essa a história que os soldados inventaram para poder livrar a própria pele? Os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Foi essa história que se espalhou naquele momento. Então, eles sabiam que eles estavam com um grande problema. Eles estavam diante de uma situação de pavor. Porque se os judeus descobrem onde eles estão, certamente eles serão no mínimo presos. E os discípulos estão apavorados. Apavorados, mas também incrédulos a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Enquanto os discípulos que encontraram com Jesus no caminho de Emaús estão contando para os outros discípulos, para os apóstolos, a respeito desse encontro, o texto nos informa que Jesus aparece entre eles. E é sobre isso que eu quero pensar com você hoje à noite. Acalme-se, Jesus está vivo. Acalme-se, Jesus está vivo. Naquele estado, naquele momento, os apóstolos estavam exaustos e incrédulos. Essa é a primeira informação que a gente consegue observar nesse texto. Imaginem, é domingo à noite, e essa foi uma das razões que eu separei esse texto, porque ele coincide com o nosso momento. Era domingo à noite, como estamos agora. E por medo dos judeus, as portas estavam trancadas, nos informa João capítulo 20, verso 19. O texto que lemos não nos diz isso, mas João nos informa a respeito dessa preocupação deles com a segurança. Lá em João capítulo 20, verso 19, está escrito: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Esse momento é um momento de exaustão, de cansaço, de incredulidade, estavam ali com medo, apavorados, de repente Jesus aparece. Nós precisamos entender a situação que aqueles homens haviam enfrentado nos últimos dias, desde quinta-feira. Vamos tentar recordar um pouquinho aqui o que aconteceu de quinta até domingo, só de quinta a domingo, quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias. Na quinta-feira, eles estavam ali no Getsêmani, e Jesus foi traído por um dos seus discípulos. Judas traiu Jesus. Depois, na sequência, nós temos Pedro negando Jesus 3 vezes, como Jesus falou que ele faria. Depois nós temos não só Pedro negando, mas nós temos todos os discípulos percebendo que Jesus havia sido preso e que a situação de Jesus estava complicada.
E se a situação de Jesus estava complicada, é bom então nós nos escondermos. Eles já haviam se espalhado, todos os discípulos, todos estavam já com medo ali, amedrontados, enquanto Jesus estava naquele processo de ser preso. Eles estão acompanhando pelas notícias tudo o que estava acontecendo com Jesus. Jesus estava sendo torturado, houve um julgamento, houve uma oposição pública, houve humilhação, condenação e sentença de morte. Tudo isso na sexta-feira. Sentença de morte que já foi executada imediatamente. Cristo é crucificado, Jesus morre, o véu do templo se rasga, os mortos ressuscitam, ele é sepultado sob proteção máxima do Império Romano. A pedra de 2 toneladas que estava ali tampando o túmulo tinha o selo romano. Ninguém poderia tocar naquela pedra. A guarda que havia sido colocada ali era uma guarda para proteção máxima. Aqueles soldados se revezavam para que o túmulo jamais pudesse ser violado. Há também ali, no dia de sábado, eu chamo de o sábado silencioso e enigmático. Jesus está morto, não ressuscitou ainda. Jesus está sob o peso, tomando sobre os seus ombros a consequência do nosso pecado, que é a morte. Mas vem domingo, de manhã, e as mulheres vão lá ungir o corpo de Cristo no túmulo, e de repente elas percebem que a pedra está removida, e aí elas encontram com um anjo. E o anjo diz, não, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E aí elas vão até os discípulos para contar para eles que Jesus havia ressuscitado. É muita informação, meus irmãos, para a cabeça dos discípulos. Eles estão exaustos, eles estão cansados, está tudo muito confuso. É verdade, Jesus já havia falado que iria ressuscitar. Para nós, 2000 anos depois, com a Bíblia toda escrita, é fácil entendermos o processo da história. Mas para eles que estavam inseridos naquele contexto, naquele tumulto agressivo, o mestre deles havia acabado de morrer, eles abandonados, sem saber o que fazer. De repente as mulheres chegam dizendo que um anjo disse que Jesus tinha ressuscitado. O texto imediatamente demonstra o estado daqueles homens. Eles dizem que elas estão delirando, vocês estão delirando. E a gente percebe então uma exaustão aqui desses homens. E aí, Pedro corre para testificar se Jesus realmente não estava lá, e ele vê que Jesus não estava, e ele fica maravilhado. Mas nesse estado de amedrontamento, pois o corpo sumiu, e os responsáveis são os discípulos, eles precisam zelar pela própria vida. E o que eles fazem? Furiosos, apavorados, eles se trancam atrás de uma porta, e ali eles esperam que ninguém os encontre. Meus irmãos, era um tempo de exaustão e de incredulidade, talvez um tempo de exaustão e incredulidade que alguns podem estar enfrentando nos dias atuais. De repente você está inserido numa situação, estressado, cansado, percebendo que as coisas não saem do lugar. Você olha para a sua espiritualidade, para a sua fé, e você não consegue enxergar solução para os seus dilemas, para os seus problemas, e cada vez mais você se tranca dentro de você mesmo, você se afasta dos outros, você está com medo de tomar decisões. De repente você está enfrentando um momento semelhante a este que os discípulos estavam enfrentando, um momento de incredulidade, de cansaço, de exaustão. E aí, meus amados, o texto nos informa que Jesus aparece. O pavor que impede a percepção. Jesus aparece, a reação deles é uma reação de estranhamento, de temor profundo. Aqui o medo aumenta. Que coisa, Jesus aparece, o medo aumenta? Como pode Jesus aparecer e o medo aumentar? Por uma razão muito simples, irmãos. A porta estava trancada e Jesus apareceu. Imagina você trancar a porta, as 7 chaves, e entrar um indivíduo lá dentro. E às vezes nós ignoramos esses detalhes do texto. Eles olham ali, enquanto os discípulos de Emaús estão contando a respeito de Jesus, de repente Jesus atravessa a porta e entra. E isso faz com que o assombro deles aumente. É claro, Jesus já havia feito o mar parar na tempestade, Jesus fez o pão multiplicar, Jesus fez o coxo andar, mas atravessar a parede era a primeira vez. E o texto vai nos informar que eles estão surpresos e atemorizados. E Jesus chega dizendo: paz. Paz?
Jesus chega dizendo paz, porque quando Jesus entra, ele entra para acalmar a situação. Guarda isso, guarda isso. Jesus nunca vai entrar para complicar mais a sua vida. Jesus, quando ele entra, ele apazigua. Jesus, quando ele entra, ele traz solução. Jesus, quando ele entra, ele tranquiliza os corações. Não importa o problema que você esteja enfrentando, se você convidar Jesus para entrar, Jesus vai te apaziguar, vai trazer tranquilidade e serenidade para a sua alma. Porque esse é o propósito de Jesus, nem que ele tenha que atravessar a parede do seu coração. Ele vai entrar e ele vai trazer tranquilidade a você. Os discípulos ficaram surpresos, mas é interessante também, os profetas já haviam dito, o próprio ensino de Jesus também já havia informado, as mulheres também já tinham contado, Pedro já tinha visto, os irmãos, os discípulos de Emaús estavam ali narrando a história, mas eles estão surpresos com toda aquela situação. Apocalipse capítulo 3, verso 10 ainda não havia sido escrito, né? Quando Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Aqui Jesus não bateu na porta. Então ele entrou, e quando ele entrou, isso trouxe um assombro para todos. Eles deduziram que era um fantasma. É fantasma. O fantasma está entre nós. E Jesus questiona acerca da razão da perturbação e da dúvida. É fantástico o texto. Porque Jesus olha para eles e diz, mas por que vocês estão perturbados? Por que, Jesus? Por quê? Sou eu. E essa é a beleza do texto. Essa é a beleza do texto. A doce voz do pastor dissipa todo o medo. Jesus poderia repreendê-los com veemência, chamá-los de incrédulos. Vocês são incrédulos. Como vocês não percebem que sou eu? Eu já havia dito que eu ia ressuscitar no terceiro dia. Como que essa porta não está aberta me esperando? Como que vocês são capazes de estarem aí apavorados com esse medo todo? Mas Jesus não tem essa reação. Jesus fala para eles, toquem em mim aqui, vejam, sou eu. E eles então têm a oportunidade de tocar em Jesus, meus irmãos, e aí a coisa fica mais complicada, porque Jesus atravessou a porta ou a parede, eu não sei qual foi o espaço que ele escolheu, com carne e osso. Toquem em mim, sou eu. E aí o texto faz questão de frisar, carne e osso. E os discípulos tocam em Jesus. Jesus, mais do que pedir para que eles toquem para ver que ele é realmente de carne e osso, não foi só Tomé, viu, irmãos? Não foi só Tomé que teve que tocar para crer, não. Eles também. Eles também. Aliás, Tomé não estava aqui nesse momento. Eles também tocaram em Jesus para verem que ele era de carne e osso, mas Jesus vai além e diz, vejam as minhas mãos e os meus pés. E ali estava as cicatrizes da crucificação. Jesus Cristo mostra as marcas daquele que há 3 dias atrás estava pendurado no madeiro. Mas a morte não conseguiu vencer, como nós cantamos, o autor da nossa vida. E aí, meus amados, vem a palavra que acalma qualquer coração. Vem a palavra que tranquiliza as ovelhas aflitas. Jesus fala no versículo 39, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. O eu sou, o Deus presente, o Emanuel, aquele que está sempre com vocês, aquele que esteve com vocês no ministério, aquele que disse que ia ser crucificado, mas ressuscitaria, sou eu mesmo. Meus irmãos, Jesus, ele vem na nossa direção quando nós também estamos aflitos, perturbados, angustiados, preocupados, com medo, apavorados, e Jesus diz a mesma coisa, sou eu mesmo, o seu pastor, aquele que cuida de você, aquele que tranquiliza o seu coração, aquele que te dá direção porque eu sou o caminho, aquele que te dá tranquilidade porque eu sou a verdade, aquele que faz com que todo o medo da morte seja dissipado porque eu sou a vida. Eu estou com você, eu sou o Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco. Por isso, meus amados, o texto vai nos ensinar que aqueles discípulos, eles entram num estado de alegria profunda,
eles ficam impressionados. Mas é curioso o versículo que vai falar a respeito dessa impressão, ou dessa mudança de estado. Os discípulos estavam com um medo terrível, mas de repente esse medo é transformado completamente em alegria. Mas é curioso o texto, porque o texto diz, e eles ficaram alegres, mas continuaram sem acreditar. E aí eu fui pesquisar, como alguém pode estar com medo, né, pensando que é um fantasma, aí descobre que é Jesus. Aí fica feliz, mas continua com medo. Irmãos, dois comentaristas, tanto o Morris como o Hendrickson, eles vão dizer que, quando o texto diz que eles continuam sem acreditar naquilo que eles estavam vendo, não é mais um sem acreditar de incredulidade, mas agora é de espanto. Eles ficam olhando para Jesus como que nos seus corações estivesse assim: é bom demais para ser verdade. É bom demais para ser verdade, porque há 3 dias atrás nós estávamos desamparados como ovelhas que não têm pastor. Há 3 dias atrás nós estávamos vendo o nosso Senhor ser crucificado. Há 3 dias atrás nós estávamos vendo a nossa esperança indo embora, porque Jesus disse que seria rei de Israel, mas agora está sendo morto pelos romanos e pelos judeus. Mas Jesus Cristo mostra para eles que o propósito dele era muito maior. O propósito dele era trazer vida, vida eterna, vida em abundância. O propósito dele era continuar pastoreando os corações dos seus discípulos. Assim como Jesus se fez presente naquela casa marcada pelo medo, pelo assombro, Jesus também se faz presente nos seus corações, que às vezes são marcados pelo medo e pelo assombro. Jesus está conosco. Essas são as promessas lá dos Salmos. Quantas vezes nós lemos nos Salmos a respeito da certeza que nós devemos ter da presença de Deus conosco. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nós percebemos isso se cumprindo aqui em Jesus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele é o Deus presente. E no momento em que os discípulos estavam preocupados, apavorados, angustiados, Jesus se faz presente e diz: sou eu mesmo que estou com vocês. E o que me chama a atenção é que depois que tem um momento de alegria, de euforias, isso é verdade, é possível Jesus estar aqui conosco, Jesus diz para eles: bom, chega de conversa, vocês têm alguma coisa para a gente comer? Eu estou com fome. E Jesus come um peixe com eles, porque festa de crente sempre termina com comida. Está aqui, está no texto bíblico, irmão. Está justificando aqui o ponto com, o café da manhã da Páscoa e tudo mais que a gente faz nessa igreja. Jesus Cristo pede comida e eles têm um peixe. Jesus come, irmãos, imagina a cena dos discípulos observando aquele que havia atravessado a parede, que tem corpo e que tem carne e osso, agora comendo peixe. Porque Jesus Cristo, Ele pode todas as coisas. Jesus Cristo, Ele se alimenta para deixar claro que continua sendo Jesus, que continua sendo Deus homem, que continua sendo aquele que esteve com eles durante 3 anos no ministério e continua sendo Deus que foi assunto aos céus. Jesus está em carne e osso assentado à destra de Deus. O Jesus que está assentado lá, no trono de glória, é um Jesus que, quando nós chegarmos nos céus, nós também iremos tocar na sua carne e no seu osso. Porque Ele é o nosso irmão, diz a palavra de Deus, o nosso irmão mais velho agora. Nós vamos viver com Ele por toda a eternidade. É isso que significa a Páscoa. Jesus pagou um alto preço para que nós pudéssemos viver com Ele. Nós somos da família dEle. Nós viveremos com Ele, com todos os santos, para toda a eternidade agora. Essa é a certeza que aquece os nossos corações. Por isso, devemos dissipar da nossa alma todo medo, toda preocupação, toda angústia, pois Jesus Cristo está conosco. Eu quero concluir esse sermão dizendo para você: não tenha medo dos desafios que estão adiante de você. Não tenha medo, porque Jesus está vivo. Você, quando ora, não dialoga com um Deus morto. Você, quando ora, não dialoga com um Deus distante. Você, quando ora, você não fala ao vento.
Quando você ora, você fala com aquele que venceu a morte e que está pronto para ouvir as suas orações e levá-las diante do trono do Pai. Jesus Cristo é o nosso intercessor. Esse texto deixa muito claro para todos nós que Ele está presente conosco para apaziguar os nossos corações, para cuidar das nossas almas, para trazer tranquilidade ao nosso ser enquanto nós estamos na jornada dessa terra. Assim como aconteceu com os discípulos aqui. A partir desse texto, nós percebemos que os discípulos ficam tranquilos, até porque Jesus apareceu 18 vezes. 18 vezes, dizem os comentaristas, Jesus esteve com seus discípulos e com outras pessoas, se revelando como aquele que vem para trazer tranquilidade, paz e descanso aos corações dos seus filhos. Não tenha medo, não tenha medo. Jesus Cristo está vivo. Ele venceu a morte para encher os nossos corações de esperança. Que essa esperança aqueça o seu coração não só hoje à noite, mas que essa esperança continue aquecendo o seu coração enquanto você tiver vida nessa terra. Porque depois da vida nessa terra, você vai viver com Ele para sempre. E essa é a certeza que Ele nos dá por meio da sua morte e ressurreição. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque o plano que o Senhor estabeleceu se cumpriu. Jesus Cristo não ficou naquele túmulo, mas ressuscitou. Obrigado, Deus, porque esse texto nos mostra claramente que quando Jesus entra, Jesus transforma a realidade do ambiente. Um ambiente marcado pelo pavor, pelo medo, pela angústia, é transformado num ambiente de alegria e celebração, porque é isso que o Senhor Jesus Cristo vem fazer nas nossas vidas, transformar a nossa realidade. Ele bate a porta e quando nós abrimos a porta, Ele entra e faz uma festa no nosso coração. Que nós possamos crer e descansar nesta providência, nesse cuidado, nesse sustento do Supremo Pastor, que é Jesus Cristo, aquele que cuida das nossas almas, e que Ele possa, Deus, estar zelando de cada um de nós. E se porventura tem alguém aqui hoje, Senhor, que entrou preocupado, angustiado, aflito, que o Supremo Pastor esteja cuidando de cada um desses corações. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo, o ressurreto. Amém e amém.